Vamos abrir a nossa Bíblia para esse momento que o Senhor nos dá, a gente aproveitar esse tempo para aumentar a nossa fé através da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela só tem valor, ela só tem importância quando você lê e ela aumenta a sua fé. Senão, ela se torna um livro como outro qualquer. Um livro de conhecimento, um livro de sabedoria, não é? Um livro de ensino. Para muitas pessoas a Bíblia é assim, um livro. Mas para nós não, a Bíblia é um livro que transmite fé. Quando eu e você lemos essa palavra, a nossa fé deve se renovar, deve se avivar, nossa fé deve crescer. Porque estamos diante da palavra que não é do homem, mas é palavra de Deus. É uma palavra viva, é uma palavra eficaz, uma palavra poderosa, é uma palavra que não volta vazia. Quando Deus fala, Deus cumpre. Então, nós precisamos tomar a palavra de Deus, não é? Com a autoridade que ela é para a nossa vida. Sabe? Para a gente ser abençoado pela palavra de Deus. Muitas pessoas estão lendo a Bíblia por aí, mas leem como se fosse uma história, uma geografia, um ensino, não é? Para adquirir um conhecimento. Mas nós que somos salvos, irmãos, a Bíblia diz que essa palavra é o poder de Deus para operar na sua vida aquilo que Deus quer para nós, glória a Deus. Nós hoje estamos diante da carta aos Efésios, no capítulo 2, e foi lido aqui essa noite os versículos 4 a 10, não é? Porque o capítulo 2, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai enfatizar que a salvação é um ato da graça de Deus. E a graça, irmãos, ela precisa ser entendida, compreendida, não é? Compreendida. Às vezes a gente imagina assim, não, o que eu vou fazer para Deus me dar alguma coisa? O que eu posso fazer, como diz o salmista lá no Salmo 116, né? Que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar para Deus para Ele me dar? Irmão, nós nunca vamos poder dar alguma coisa a Deus, em termos de dar, de oferecer. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que eu tome para dar a Deus, Ele já é dono daquilo. Se eu for dar o ouro para Deus, Ele é o dono do ouro. Se eu for dar a prata para Deus, Ele é o dono da prata. Se eu for dar alguma coisa preciosa, Deus é dono de todas as coisas preciosas. Não é? Então, o que a gente pode dar ao Senhor? A única coisa que Deus pede para operar, para realizar a sua vontade, sabe o que é? É o nosso coração. A gente, quando vai dar alguma coisa para Deus, a gente dá o coração. Não é? A gente dando o coração, estamos dando a vida. Então, a graça é um ato, vamos dizer assim, da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, que independe, irmão, de você prometer alguma coisa para receber outra. Deus, Ele te abençoa. Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele te guarda. Deus, Ele te livra. Enfim, Deus, Ele é Deus acima de qualquer coisa. Não é? Outro dia alguém me perguntou assim, mas pastor, e quando acontece uma situação em que o crente morre, e aí? E onde é que está o Deus que livra? Onde é que está o Deus que guarda? Onde é que está? Isso é muito fácil entender, irmão. Não é? Jesus não prometeu que a gente ia ficar aqui na terra para sempre. Não é? Olha, quando vocês me aceitarem, vocês não vão morrer mais. Você vai ficar aqui para sempre. Não. Falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele orou lá em João 17 para Deus nos livrar do mal, não é? Para Deus nos guardar. Mas a salvação trouxe para nós uma coisa, irmãos, que é diferente de tudo. É a vida eterna. A vida eterna. Sabe? É muito interessante isso. Esse dia eu estava pensando nessa questão de vida eterna. Não é? Quando uma pessoa nossa, querida e tal, falece, nós choramos, não choramos? Não é?
Puxa, aquele irmão faleceu, meu Deus. Deus se alegra. Enquanto a gente chora aqui embaixo, Deus se alegra lá em cima. A Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque aquele ali, em Cristo Jesus, ele alcançou a vida eterna. E salvação é isso, irmão. Salvação é vida eterna. Não é vida aqui, não, é vida lá. Aqui ela passa. Aqui ela é curta. Deus está nos dando salvação para a gente viver com Ele eternamente. E enquanto vivemos aqui, a graça nos basta. Você lembra de Paulo? Lá em 2 Coríntios 12, Paulo, para que ele não se exaltasse, Deus permitiu um espinho na sua carne, que era um mensageiro de Satanás, que toda vez que Paulo se exaltava, aquele mensageiro vinha trazer-lhe lembrança do passado. E Paulo orou, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes para Deus repreender aquilo. E sabe o que Deus disse para Paulo? Hein? Não, irmão, onde é que vocês leram isso? Deus falou assim, Paulo, eu vou, daqui a 3 dias eu vou repreender esse negócio aí. Não foi assim? Foi não, irmão. Deus falou, olha, eu não posso tirar isso, eu não posso repreender isso. Sabe por quê? Preste atenção só. Aquele espinho ali era para que Paulo não se exaltasse. Está frio aí em você, né, irmão? Esse negócio é atribulado. Preste ele aqui, ó, me dá esse negócio aqui. Eu vou fazer um curso como se regula isso aqui. Primeiro, esse negócio aqui diminui, olha lá, está na velocidade total, ó, só Jesus na vida dele. Segundo, que está só numa posição ali, ó. Aí os crentes ficam todos gelados, desesperados, falam, pastor, eu vou morrer. Não morre não, irmão. Jesus prometeu te levar para o céu, você não vai morrer. Acho que agora está melhorando, sei lá, só Jesus. Esses negócios são complicados, sabia? Isso é complicado. Ele mexe para cá, o outro mexe para lá. Aquelas paletas de dentro vão para um lado, as de fora vão para outro. Aí tem a velocidade do negócio, está na velocidade total, frio total, hein? Diminui o frio, é uma luta. Tem que ligar na companhia para fazer um curso, como entender esse negócio aí. Sabe por que Deus não tira muitas vezes, irmãos, situações da nossa vida? Porque faz parte da nossa salvação. Sabia disso? Se Deus tirasse aquele espinho da carne de Paulo, Deus tirava. Tá bom, Paulo, você orou, eu vou tirar. Pelas excelências das revelações, Paulo se orgulhava. Paulo ficava, né? Ele se envaidecia. Aí se Deus tirasse aquilo, como é que seria Paulo? Hein? Um vaidoso, um orgulhoso, um presunçoso. Hein? É o quê? Um segundo Lúcifer, né? Cheio de ideias na cabeça. Mas veja bem, Deus não tira, mas Deus dá graça. Aí o crente não entende essas coisas, né? O que foi, irmã? O que é isso, irmã? Jesus, tem misericórdia. Irmã, ensaia as crianças para cantarem domingo de manhã, viu? Convida todas as crianças da igreja, todas as crianças cantando domingo de manhã para a glória de Deus. Bênção pura. Por que Deus muitas vezes não tira uma enfermidade? Por que muitas vezes Deus permite isso, permite aquilo? Faz parte da salvação, irmão. Faz parte. As provas, as lutas, as tribulações fazem parte da nossa salvação. Se tudo for muito bom, se Deus der tudo que você quer, onde é que você estaria essa hora? Hein? Deus dá tudo que a gente quer. Senhor, né? Mas nem todos estariam aqui. Então, irmão, muitas vezes Deus permite.
Você vê o povo nas igrejas por aí, nas campanhas por aí. Por que eles estão nas igrejas, nas campanhas? Por quê? Hein? Porque estão sendo provados. Ah, tem um pastor que ora ali, vou lá. Tem um que abençoa aqui, vou lá. Porque está sendo provado, ele está na luta, na prova, no vento, no deserto. Tem um monte de expressão aí que o crente usa para mostrar a situação. E por que Deus diz assim, tá bom, vou fazer o seguinte, junta todo mundo aqui na frente, e Deus fala, eu vou estalar meu dedo, pronto, agora ninguém tem problema, todo mundo curado, tudo que vocês pediram vão receber. Aí quando é que esses crentes voltam? Hein? Jesus mostrou isso, não mostrou? 10 leprosos pararam de longe. Senhor, estamos leprosos. Jesus olhou e falou, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aí eles foram. Eu não sei se quando eles viraram foram curados, se quando deram o primeiro passo foram curados, se deram 3 passos, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que daqui a pouco voltou um para agradecer. Aí Jesus falou, mas pera lá, eu acho que quando eu olhei assim, eu contei, tinham 10. Eram 10. Só um voltou. Você está entendendo? Muitas pessoas recebem a graça de Deus, mas não agradecem a graça de Deus. Olha a proporção, de 10 só veio um agradecer. Era para ter vindo 5 pelo menos, né? Veio a metade, a metade veio. Mas não, só veio um. Porque pedir é fácil, agradecer é difícil. Não é? Porque eu venho aqui, recebo, sou abençoado. Saio por aquelas portas ali abençoado, com a minha vitória na mão, aí dali eu já parto para, sabe, olha, Deus me abençoou e tal, e agora, e Deus mudou, e Deus me deu, e lá vou eu. Até o dia que eu vou me lembrar, rapaz, acho que eu tenho que ir lá naquela igrejinha de novo, porque foi lá que eu recebi a bênção. Com aquilo que eu tenho nas mãos, já fui para tanto lugar, eu já fui até para fora do Brasil, e vai eu. Voltar para agradecer, irmão, não é fácil. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele mostra algo precioso, né? No versículo 4, fala que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. A graça de Deus, ela parte daqui, ela parte daqui. Como é que é Deus? Riquíssimo em misericórdia e cheio de amor. Se Deus não fosse misericordioso e amoroso, nós não receberíamos nada das suas mãos. Nada. A salvação é um ato da misericórdia e do amor de Deus. Jesus disse isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A salvação é um ato da misericórdia e do amor de Deus. Se Deus não fizesse algo, irmãos, por nós, pela humanidade, esse mundo hoje estaria 100 vezes pior do que está. 100 vezes pior. Não é? Como está Israel? O povo escolhido de Deus. Distante de Deus. Não é? Israel está distante de Deus. Aí Deus vai e estabelece um novo povo na terra, a igreja. Através da igreja, agora Deus manifesta a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. E como é que está essa igreja hoje? Como é que está essa igreja hoje? A igreja que foi alcançada pela graça de Deus. Não é? A igreja hoje, ela se reúne quando quer. Quando pode, quando dá, não é? Ou quando está no aperto. Em linhas gerais, não é? A igreja está por aí, cada um na sua. Aí quando chega o aperto, aí eles se lembram de Deus. Só que Deus não retira a sua graça, porque a graça é um ato da misericórdia.
Deus amou e está amado. Deus pagou o preço e está pago. Deus nos salvou e está salvo. Acabou. Imagina se Deus fizesse o seguinte: olha, não vou mais salvar, não vou mais perdoar, não vou mais libertar, cansei, não vou fazer nada disso. Irmãos, nós estaríamos perdidos. Sabe por que nós estamos aqui essa noite? Sabe por que nós ainda estamos vivos? Vivos, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Jeremias fala disso lá no livro das Lamentações. Ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Consumidos. Você sabe o que é consumido? Hein? Poderíamos ser consumidos pelo adversário, poderíamos ser consumidos pelo homem, né? Pela violência, poderíamos ser consumidos pelas enfermidades, porque o mundo de hoje está cheio de enfermidade, irmão, cheio de enfermidade. Tem bactéria dando cabeçada na outra aí na rua, esses vírus, essas coisas aí, né? Eles dão cabeçada no outro assim, ó, pufo, de tanto que tem aí. E por que a gente não pega uma coisa ruim dessa e não morre 3 dias depois? Sabe por que não? É porque Deus é misericordioso. Na sua misericórdia, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. E essa misericórdia, Jeremias disse que ela se renova. Nós estamos aqui debaixo de uma misericórdia nova. Amanhã, quando nós acordarmos, tem mais misericórdia para nós. Deus, Ele é um Deus riquíssimo em misericórdia. O que foi que Ele fez? Verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha só como é que nós estávamos, mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Nós estávamos ainda mortos. Viu? Quando você, sei lá, quer dar alguma coisa a alguém, preste atenção como é que a gente age, não é? Eu tenho algo para dar aqui ao irmão Edinaldo, mas aí eu digo assim, eu acho que, sei não, sabe? Eu olho para ele, eu vi que ele ainda não mudou, não melhorou. Está merecendo, não. Eu não sei quando é que eu vou dar. Eu vou esperar ele melhorar. Irmãos, imagina se Deus faz assim com a gente. Estou ali. Deus esperar a gente melhorar para Ele nos dar alguma coisa. Quando é que a gente vai receber? Nunca. Isso é graça, irmãos. Sabia? Quando Deus nos achou, a Bíblia diz que nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas. Deus podia ter dito o seguinte: olha, quando vocês melhorarem, quando vocês, né, deixarem essa vida de vocês aí, quando vocês pensarem em mim, quando vocês me buscarem, quando vocês fizerem uma coisa, um ato de bondade, aí eu vou lá e salvo vocês. Quem estaria salvo aqui essa noite? Ninguém. A Bíblia diz que a gente estava lá fora, morto, largado, jogado, reclamando, murmurando, pecando. Deus foi lá e nos vivificou, juntamente com Cristo. Aí, entre parênteses, está escrito aí na sua Bíblia: pela graça sois salvo. Porque, irmãos, a salvação não dependeu de eu melhorar, de você melhorar. A salvação veio de Deus. E a salvação, ela se processa de uma forma maravilhosa e gloriosa. Lá em Romanos 10, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir.
e o ouvir a palavra de Deus. A pessoa está morta, mas ouve. Mas ouve. Sabe? Foi isso que Jesus disse. Jesus disse que aqueles que estiverem mortos, os mortos ouvirão a minha voz. E os que ouvirem, viverão. Jesus não estava falando de morto físico, mas de morto espiritual. As pessoas ouvem a voz, alguém ouve. É por isso que a igreja tem que pregar continuamente, tem que falar de Jesus todo dia, toda hora. Porque mesmo no pecado a pessoa ouve, mesmo morto ouve, mesmo distante de Deus ouve. E quem ouve e atenta, vive. Nós fomos salvos por um ato da graça. E a Bíblia diz aqui, nos vivificou juntamente com Cristo, irmão. A salvação é algo tão precioso de Deus, mas tão precioso, que a gente precisa entender o que Deus fez. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz lá em Romanos 4, que ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por causa do pecado. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele ressuscita para a nossa justificação. Ele ressuscita para nos justificar diante de Deus, para nos tornar justos. A salvação tem a ver com a ressurreição de Cristo. É por isso que o próprio Paulo, lá em Coríntios 5:17, ele diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Porque a ressurreição de Cristo está ligada à nossa vida. Quem está em Cristo, irmão, não está mais morto, está ressuscitado. Quem está em Cristo Jesus está ressuscitado. Você vai entender isso lá em Colossenses capítulo 3. Quando Paulo diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Cristo, quando ressuscitou, ele não ressuscitou simplesmente para dizer, olha, eu venci a morte. Ele ressuscitou para nos dar vida. Ele ressuscitou para nos dar salvação. E a salvação é isso, irmão. É ser vivificado. O crente em Cristo Jesus, ele tem vida. E a vida que Jesus prometeu para nós, está lá em João 10, verso B. Na parte B, aliás, do versículo, não é? Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí, ponto e vírgula. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida abundante é vida em Cristo Jesus. O salvo, irmãos, ele precisa ter essa consciência, essa certeza de que nós temos vida. Não uma vida que todo mundo tem, não, irmão. A vida, essa vida do mundo, essa vida das pessoas, sabe, isso aí é comum a todos. Nós somos diferentes porque a vida que está em nós é a vida que veio de Cristo, é a vida eterna que veio de Deus, é uma vida que vai nos levar para uma vida eterna. Não é simplesmente essa vida do mundo. O crente, ele é diferente. O salvo, ele é diferente. Sabe? Por exemplo, você trabalha. Lá no seu trabalho tem um monte de gente. Está todo mundo vivo? Não é assim? Você estuda, menina? Tem algum morto lá na sala? Todo mundo vivo. Isso, pois é. Está todo mundo vivo. Você é crente. Você tem que ser diferente. Porque a sua vida não é igual a deles. O mundo vive a vida comum, a vida natural. O crente recebeu a vida que veio de Cristo.
O crente recebeu a vida que veio de Deus. O crente, ele foi vivificado, irmão. Ele tem mais vida que qualquer um à nossa volta. Por quê? Porque a nossa vida, ela é eterna. Ela é eterna. O crente não tem uma vidinha comum, não. A vida do crente é uma vida eterna. Olha o que Paulo fala sobre isso aqui no verso 6 de Efésios 2. Ele nos salvou, ele nos vivificou e nos ressuscitou. Olha o que eu estou dizendo. Nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo. Quando você estava sem Jesus, você estava morto. Com Jesus, você foi vivificado. Aí Paulo diz que esse processo se dá da seguinte maneira: conforme Cristo ressuscitou, quem aceita Cristo ressuscita também. Sai da condição de morto para uma condição de vivo. Não é? É o que Paulo diz lá em Coríntios. Ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Porque a nossa condição é diferente da condição do mundo. Ele nos ressuscitou. E por que nós somos diferentes, irmão? Ou temos que ser diferentes? Olha onde nós estamos. Verso 6, o que é que diz aí? Nos ressuscitou com ele. Esse versículo aqui, este versículo aqui, mostra a nossa posição agora. Onde é que você está assentado? Hein, irmãos? Mas é isso. É assim. No nosso dia a dia é assim. Não, a gente se esquece, né? Não, onde é que você está sentado? Ah, estou no último banco. Eu estou na última cadeira. É ali que eu estou assentado. Irmão, por que o crente ele é diferente do mundo? Onde é que... O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que... Como é que é? Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que o crente ele tem que sair desse negócio aí? Por que ele não anda segundo o conselho de ímpio? Por que ele não se detém em roda de pecador? Por que ele não se assenta lá no escarnecedor? Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando te salvou, irmão, Ele te colocou numa posição superior à do mundo. Biblicamente, eu e você nos assentamos nas regiões celestiais. Sabe o que é isso, irmão? É uma posição maior, mais preciosa, mais gloriosa. Eu disse aqui uma vez para os irmãos de uma experiência que eu tive com Deus. Eu falei isso aqui. Eu trabalhava na Rio Branco 120, no 13º andar. Está lá para quem quiser conferir. Numa empresa de engenharia. E aí naquele dia, que eu não lembro se foi segunda, se quarta, os colegas da sessão, todo mundo desceu para almoçar, que a gente almoçava ali na rua do Rosário, por ali. Tinha um lugar que a gente comia lá. Eu fiquei terminando o serviço, e quando eu saí, um corredor assim, largo, e tinha uns elevadores, eu fiquei em pé, e chegou a diretoria da empresa. E lá naquela época, japonês, sei lá, um monte de gente, uns 7, 8 homens, tudo de gravata, um falando inglês, outro falando não sei o quê, e discutindo aquelas coisas lá de projeto, e eu quieto no meu canto ali em pé.
Quando o elevador chegou, abriu a porta, aí alguém fez assim, entra aí. Aí eu entrei, fui lá para o canto do elevador, tem aquela quinazinha. Eu fui lá para a quina, fiquei na minha ali, na quina ali, ó. Aí entrou aquele monte de homem, tudo gravatado, tudo. Aí apertaram lá o térreo e o elevador desceu. Eu não sei se foi no 8º, no 9º, no 10º, eu não sei. Eu só sei que naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim: você vale mais do que todos eles. Eu ouvi, irmão. Rapaz, eu senti um negócio assim, não senti negócio não, eu ouvi. Falou no meu ouvido assim, ó, ô Roberto, você vale mais do que todos esses homens engravatados aí, você vale mais do que eles. E eu saí daquele elevador chorando, dando glória, alegre. Saí pela rua, feliz, dando glória a Deus. Por que Deus falou aquilo comigo, irmão? É o testemunho do Espírito. Porque às vezes eu e você nos confundimos, não é? Olhamos assim a aparência das pessoas, puxa, essa pessoa está numa posição, não é? É posição social, a nossa posição é espiritual. Deus nos colocou numa posição elevada espiritualmente. Agora nós não podemos descer dessa posição. Não podemos descer. Deus nos colocou numa posição superior. Isso é a salvação, irmão. O salvo, ele vive diferente do mundo. O salvo, ele vive nesses lugares aqui, ó, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo colocou essa expressão, em Cristo Jesus? Eu já falei que só aqui em Efésios, 20 e tantas vezes, Paulo usa essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo tem que estar com Ele, nele. Você só se mantém nessa posição enquanto você está em Cristo e Cristo está em você. Enquanto a vara está ligada na videira, aí a gente se mantém. É por isso que a gente tem que ter comunhão com o Senhor, irmão. Nós não podemos perder essa comunhão de jeito nenhum. Enquanto estivermos em Cristo, ligados em Cristo, unidos a Cristo, Ele nos mantém nessa posição. Agora, deixa Cristo para você ver, você cai. Se desliga dele, cai. Não é? Sei lá, qualquer coisa, cai. Nós temos que estar em Cristo. É como diz o hino da harpa de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Eu tenho que viver em Jesus cada dia. Hoje, amanhã e sempre com Jesus. Porque em Cristo tudo muda, irmãos. Tudo muda. Sabia disso? Em Cristo, o apóstolo Paulo, quando declara, não é? Lá em Romanos, ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não diz isso? Não é? Aí depois desse versículo ele fala o quê? Quem lembra? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem isso, nem aquilo, nem anjo, nem potestade, nem fome, nem presente, nem porvir, e pereréu, e tararau, e nenhuma outra criatura. Aí o final do versículo diz o quê? Quem lembra? Não poderá nos... Chega. Nada vai poder nos separar. Porque todas essas coisas que vêm sobre a sua vida, sobre a nossa vida, irmão, é para separar. Porque se o inimigo conseguir nos separar de Cristo, ele nos derruba.
Ele te derruba, ele me derruba. Então nós temos que estar em Cristo todo o tempo, ligado ali, ó, todo o tempo. Está me entendendo? Porque senão, ó, Paulo falou, eu estou certo que nem isso, nem aquilo, 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 poderá nos separar, é separar mesmo, a intenção é separar. E quando alguma dessas situações nos separam de Cristo, irmão, aí vem a queda. Nós estávamos lá nas regiões celestiais, aí já começamos a descer. Começamos a descer. Aí acontece conosco o que aconteceu com aquele homem, daquela parábola do bom samaritano. Hein? Você lembra da parábola? Jesus disse assim, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Viu? Jerusalém é a nossa cidade celestial. Enquanto estivermos em Cristo, nós estamos ali, ó. Aí vem provação, vem isso, vem aquilo, vem mais não sei o quê, tentando nos separar. Tentando nos separar. E quando consegue, aí a gente desce. E quando aquele homem desceu, ele foi assaltado. Bateram, não é? Jogaram ele meio morto. Aí passou um, olhou de longe, passou outro, olhou de outro. Aí veio o samaritano, socorreu o homem, levou ele para uma estalagem, chamou o dono da estalagem, falou, olha, cuida dele, e tudo que você gastar com ele, quando eu voltar, eu te pagarei. Sabe o que Jesus quis dizer? Que mesmo que quando a pessoa caia, alguma razão nos tirou dessa posição. Sabe, quando a gente cai, nós ficamos na mão do adversário. Mas mesmo caído, o Senhor vai lá e nos apanha. O Senhor vai lá e nos leva para a estalagem, irmão. Sabe onde é a estalagem? A estalagem é esse lugar aqui, ó. Traz de volta. Bota aqui, diz, cuida dele. Porque o propósito de Deus não é que ele fique caído, não. A Bíblia diz que o justo, ele pode cair, mas ele não vai ficar prostrado. Se cairmos, o Senhor nos socorre, o Senhor nos levanta, porque o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. Nos colocou numa posição para a gente permanecer ali em Cristo. Por isso, que nós os salvos, nós os crentes, irmão, nós não podemos abrir mão da nossa salvação e nem da nossa posição. Não. Não podemos abrir mão da nossa posição. Você foi salvo para permanecer salvo. Você está em Cristo para permanecer em Cristo. Seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, deve permanecer lá. Sabe, agora eu vou fazer a minha parte nisso aí. Sabe, eu vou me desviar do mal, eu vou me guardar, eu vou, sabe, fazer a minha parte, eu vou lutar. E a gente vai vencer em nome de Jesus. É fácil ser salvo, irmão? Não. Não. É interessante, quando eu falei isso agora, eu me lembrei de um fato. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus, e aí ele, bom mestre, para herdar a vida eterna, Jesus falou, é fácil. Moleza. Você é rico, né? Mais ou menos. Você vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você faz o seguinte, vem, segue-me. E como é que foi, irmão? O moço saiu triste. O moço saiu triste. Falou, meu Deus, puxa vida, dá tudo que eu tenho, vira pobre, sair atrás desse homem. Não, assim não dá. Quando aquele moço saiu,
Vocês lembram o que é que os discípulos perguntaram para Jesus? Vocês lembram? Lembra não? Jesus falou e tal, mas Senhor, então quer dizer que os ricos não se salvam? Não? É mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que um rico salvar-se, aquela coisa toda. E aí? E tal. Aí você lembra o que Jesus respondeu? Lembra não? Está na Bíblia. Jesus disse assim, porque para Deus nada é impossível. Jesus está falando aquilo, irmão, com relação à salvação de uma pessoa difícil, de uma situação difícil. O que talvez seja difícil para mim, seja difícil para você, não é difícil para Deus. Deus pode salvar. Deus pode. Não é? Deus pode. Deus pode. Aquele moço, ele não deixou o que tinha para servir a Jesus. Já Mateus, o chamado Levi, estava trabalhando ali, ele era um funcionário do Império Romano, né? Estava ali, ó. Quando Jesus passou, que viu Levi ali naquele, segue-me! A Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Largou tudo e foi atrás. Onde é que está o nome de Mateus hoje, irmão? Onde é que está o nome de Mateus? Primeiro evangelho aqui. Olha ele aqui, Mateus. A diferença de quem segue e quem não segue. Quem está em Cristo e quem não está. Então Deus, irmãos, Ele age de maneira preciosa. Sabe? De maneira gloriosa. Ainda que alguma coisa seja impossível para nós, mas não é impossível para Deus. O Senhor pode mudar situações para salvar alguém. O Senhor pode agir para salvar alguém. O Senhor pode fazer o que Ele quiser para salvar alguém. Ele faz. Porque o propósito do Senhor é salvar. Não é ressuscitar. Sabe? É por isso que aqui, ó, quer ver? Lá em uma expressão que eu estou me lembrando aqui, Ezequiel 18, 18:32 de Ezequiel. Ezequiel 18:32. Olha o que diz aí. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Deus diz assim, porque não tomo prazer na morte do que morre. Preste atenção, na morte do que morre. Como é que é isso, irmão? Na morte do que morre. Tem alguma versão diferente aí? Hein? De ninguém. Tem outra expressão aí? Tem outra versão diferente da Bíblia? Não? Olha bem. Não tomo prazer na morte do que morre, ou na morte de ninguém. Quem é esse ninguém? Quem é a morte do que morre? Morrer. O morrer aqui é o que morre sem Deus. Quando uma pessoa sem Deus morre, Deus não tem prazer naquela morte, não, irmão. Porque aquele ali, Deus perdeu. Por isso que o salmista diz, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Porque quando um santo de Deus, uma santa de Deus morre, ele ganha, o céu ganha. Agora, quando alguém por aí morre, Deus perde, Deus não tem prazer nessa morte. E o que nós estamos assistindo hoje, agora, nos nossos dias? Nós estamos assistindo o cumprimento, já parcial, de Apocalipse, capítulo 6,
Quer ver? Versículo 8. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. A morte num cavalo amarelo. E aí o versículo diz o que, irmão? Como é que é? Logo em seguida. E o inferno segue quem aí? Olha, presta atenção. João olhou, tinha um camarada num cavalo, o nome dele é Morte. E quem está atrás dele? O inferno. Por quê? A morte está ceifando vidas por aí, ó. E quem está ganhando com isso? O inferno. A morte está ceifando, o inferno está atrás. O camarada caiu ali, o inferno já, opa, para mais um para a alma aqui, vem cá, opa, opa. Quantos hoje não foram colhidos pelo inferno? É por isso que nós temos que valorizar a nossa salvação, meu irmão. Valorizar a nossa salvação. Foi isso que Jesus disse, aí que você vai entender. Quando Jesus, lá em Mateus 16, 18, falou assim, olha, tem que parar, porque senão a gente vai até meia-noite, o negócio é bom. Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus quis dizer? A morte pode te ceifar, mas o inferno não vai te levar. Aleluia! A porta do inferno não abre para receber um salvo. O salvo é recolhido à presença de Deus. A morte está por aí, o inferno está atrás. Se ela esbarrar com um salvo por aí, porque de vez em quando um salvo vai, né? Caminhão atropela salvo, bala perdida pega salvo. A morte tira, mas o inferno não leva.